Eu conversei por um longo tempo ontem com o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, que basicamente disse: se preparem, a crise vai ser prolongada, estamos só no começo. Ele, segundo ele, o único local que aparentemente poderia ter chegado num platô seria Manaus, mas não o resto da Amazônia, e você tem aí toda uma região sul do país ainda no início dos problemas, basicamente, da pandemia, além do Nordeste. Então, você tem aí um longo caminho pela frente. E ele fez duras críticas ao Itamaraty. Vale lembrar, Mandetta era a pessoa que tinha uma interlocução com a OMS, mas, segundo ele, o termo que ele usou foi o seguinte, que o Itamaraty parece um fumante que entra num quarto com um barril de pólvora. Né? Essa é basicamente... Isso, vamos só deixar claro, isso nós estamos falando de um ministro do governo Bolsonaro, né? De um ex-ministro do Bolsonaro. Não estamos falando da oposição de esquerda comunista que faz parte do Fórum de São Paulo. Não. Né? Estamos falando de uma pessoa que até pouco tempo estava no governo, dizendo barbaridades, basicamente, do próprio Itamaraty. E dizendo que o Brasil já paga o preço dos seus atritos gerados com a China. E até ele fala uma coisa bastante curiosa. Cadê as máscaras? Ou seja, né, onde estão aí as entregas que a China poderia fazer? É uma avaliação bastante dura, uma avaliação bastante clara dessa direção. Hoje, pela manhã, aqui em Genebra, Luciano e Fábio, nós ainda tivemos a coletiva de imprensa da Michelle Bachelet, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, que destacou duas coisas em relação ao Brasil. Primeiro, ela está muito preocupada com a situação brasileira, dizendo que o negacionismo provavelmente contribuiu para o surto no Brasil, e ainda, desculpa, um terceiro ponto, dizendo que algumas forças políticas no país representam, sim, uma ameaça para a democracia. Ela não quis colocar nomes, não quis colocar, obviamente, carimbar nada, mas eu imagino que a gente possa ter alguma ideia de quem ela está citando, né? Exatamente. Ô, Jamil, quem será? Eu queria pedir para o Fernando, bota no slide número 30, porque eu não sei se o Jamil já teve tempo de ler essa informação lá, nem sei qual foi o jornal, acho que é no jornal O Globo, na Folha de São Paulo de hoje também, provavelmente o Jamil já leu. Sim. O Jamil acorda bem antes da gente lá, né? Olha isso aí, ó. Itamaraty suspende o envio de notícias nacionais a embaixadas. Araújo estaria insatisfeito com a cobertura a respeito do seu trabalho à frente da diplomacia brasileira. E a gota d'água teria sido um artigo crítico do ex-presidente e ex-chanceler. Lê para a gente, fazendo um favor, Lu. Ernesto Araújo, o envio de notícias veiculadas na imprensa nacional aos postos diplomáticos no exterior para subsidiar o trabalho dos diplomatas brasileiros, afirmaram a Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. O trabalho, feito diariamente pela assessoria de imprensa do órgão, servia para auxiliar os diplomatas no exterior com as informações sobre o que ocorre no Brasil. Desde a semana passada, o chamado clipping só é feito com notícias de veículos internacionais que trabalham no Brasil. Estava truncado o texto aí, mas deu para entender, né, Jamil? O outro Napoleão de hospício da diplomacia brasileira resolveu que essas notícias não são boas, então não vamos dá-las. É a síntese do governo Bolsonaro. Fábio, deixa eu ampliar essa notícia, porque é muito mais complicado do que isso. Isso já vinha acontecendo, os postos do exterior, verdade, que não se baseiam mais no clipping, porque, obviamente, você tem hoje uma plena informação, qualquer diplomata com o seu celular pode ler o que quiser. Agora, óbvio, o clipping representa, o clipping é uma coleção, basicamente, de notícias daquele dia, representa vamos dizer assim, o resumo do que existe sobre o Brasil no exterior, justamente para ajudar os diplomatas no exterior a tomar decisões, ou a, pelo menos, acompanhar o noticiário. O que essa matéria não conta, e que, na minha opinião, é ainda mais grave, é o fato de você ter nesse clipping, desde isso já do ano passado, de uma forma muito ostensiva, matérias dos blogs pró-governo financiadas justamente, a gente sabe, por esses mecanismos bastante obscuros. Terça Livre e vários outros blogs e sites fazem já parte
do clipping que o Itamaraty manda aos seus embaixadores pelo mundo. Então, não só corta o envio dessas informações, mas abastece, em muitos sentidos, mentira. Né? Então, é muito mais grave do que só não enviar. Selecionar sites que são comprovadamente perigosos, inclusive para a credibilidade da notícia. Vale só lembrar, não quero me estender, mas um desses sites, quando a Notre Dame pegou fogo, um desses sites, o dono do site, colocou um Twitter dizendo que a Notre Dame pegou fogo, e aí escreveu em árabe, insinuando que teria sido um atentado terrorista dos muçulmanos. Né? É difícil você imaginar vamos dizer assim, uma deturpação tão grande dessa realidade que nem os franceses, nem a investigação da França apontou qualquer tipo de atentado terrorista, mas esse site aí, que serve de base aí no Brasil para o governo, já sabia que tinha um envolvimento árabe no incêndio de Notre Dame. Então, para você ter uma ideia do que é que os embaixadores hoje recebem.